Olá, meu nome é Alessandra e eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha pesquisa, que tem como título Atividade Culinária em Grupo como Estratégia Socioeducativa. A minha orientadora é a professora doutora Marta Carvalho de Almeida e a minha linha de pesquisa é Cotidiano, Cultura e Participação na Infância e Juventude. Então, meu problema de pesquisa ele vai se referir aos processos psicossociais implicados na atividade de culinária em grupo, que é oferecida aos adolescentes em cumprimento de liberdade assistida no COMEC. O COMEC é uma OSC, parceira aqui do município de Campinas, que executa as medidas socioeducativas. A culinária em grupo, então, ela é ofertada no COMEC semanalmente aos adolescentes há mais de 3 décadas, né? E ela envolve os adolescentes participantes no processo de escolha, preparação e degustação aí de um prato de culinária. Os meus objetivos, então, são: meu objetivo geral é sistematizar e analisar a estratégia de culinária em grupo adotada no COMEC com adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida, considerando os objetivos do processo socioeducativo, descrever a participação nos referenciais teóricos metodológicos da terapia ocupacional na estratégia de culinária em grupo e a sua relação com os processos socioeducativos. E aí, como objetivos específicos, tem reconstruir historicamente a experiência pregressa de estratégia de culinária em grupo no contexto institucional do COMEC, analisar a estratégia de culinária em grupo desenvolvida no COMEC quanto às suas potencialidades para promover a expressão, reflexão e elaboração crítica, identificar e analisar possíveis potencialidades associadas às especificidades da atividade culinária para o desenvolvimento socioeducativo, né? Os objetivos socioeducativos. Como percurso metodológico, então, a pesquisa ela adota uma abordagem qualitativa de caráter exploratório e descritiva. A estrutura dela, então, é inspirada na proposta de sistematização da experiência, que foi elaborada pelo Oscar Hara Holliday, incluindo a observação participante e a realização das entrevistas. Então, para a produção de dados, foram utilizadas as orientações de Bardin, no que diz respeito ao método de análise de conteúdo, né, na vertente categorial. Aí foi estruturado conforme, então, as 5 etapas que foram delineadas pelo Holliday. Então, o meu estudo ele vai se desdobrar em duas principais vertentes, né? A primeira se constitui no levantamento histórico dos registros institucionais relacionados à estratégia de culinária em grupo no COMEC, e aí a segunda, ela vai se desenrolar a partir de um período de 3 meses de observação participante, que aconteceu de julho a outubro de 2023, que eu participei, então, de encontros grupais com a presença de 2 até 6 adolescentes por encontro. Após o período de observação, foram realizadas, então, 3 entrevistas abertas com adolescentes que participaram da atividade culinária em grupo, e na sequência foram elaboradas, então, conclusões provisórias sobre os processos psicossociais implicados na atividade, e essas conclusões foram submetidas para análise dos adolescentes participantes, né, possibilitando, então, ao grupo uma autorreflexão e uma elaboração crítica da experiência, né. E esse processo vai acontecer através de um jogo que foi criado por mim, para facilitar aí a conversa com os adolescentes. Como resultados, então, a análise de dados ela ainda se encontra em desenvolvimento, e aí a gente tem pensado em levar em conta 3 grandes eixos, que foram originados do processo de análise de dados, né? E esses 3 grandes eixos permitem, então, uma compreensão das múltiplas camadas que envolvem a participação dos adolescentes em suas diferentes esferas aí da vivência coletiva na atividade culinária, né? Considerando a preparação, a elaboração e a degustação aí de um prato de culinária. O primeiro eixo, então, ele vai explorar a culinária como uma ferramenta que tem proporcionado a experimentação de novas realidades para os adolescentes, né? Discutindo-a como um componente da ampliação do repertório vivencial das atividades humanas, né? Dos adolescentes. O segundo eixo, então, ele vai focar na alimentação e na sua preparação quanto uma atividade que ela é ativadora de memórias aí e também como o estímulo à reflexão crítica sobre o processo de construção de identidades, né? O terceiro eixo, então, ele vai abordar o processo de tomada de decisões e os processos aí psicossociais que vão desenvolver no contexto coletivo, né, proporcionado pela atividade culinária. Do ponto de vista teórico-conceitual, então, a discussão desses eixos aí tem buscado integrar a compreensão da alimentação como um fenômeno sociocultural, a potência das atividades em processos de terapia ocupacional e também as diretrizes teórico-metodológicas da socioeducação. Então, é isso que eu tenho por enquanto para dividir com vocês. Muito obrigada. Até mais.